Se você não entender que o alvo principal do nosso inimigo são as crianças, você não vai entender tudo aquilo que nós vamos fazer nesses 2 dias. As crianças são o alvo principal do ataque do inimigo. Marcos capítulo 10, versículo 13 e 16. Então trouxeram, eu pedi a versão, não sei se tem a NAA, tem? Não tem NAA, né? Então eu vou tirar dessa versão, quando eu for fazer, não ponho mais ela, que eu gosto dela, mas dá a mesma coisa. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus sempre olhava para as crianças de uma forma especial. Será que a alma de uma criança vale mais do que a alma de um adulto para Deus? Não, obviamente que não. Todos são importantes para Deus, mas Jesus sabia que as crianças exalam nela algo muito verdadeiro e inocente. Elas conseguem exalar o perfeito louvor. O perfeito louvor. Talvez a gente, eu imagino como está aqui a mente de cada um de nós aqui agora. Você pode estar realmente focado aqui, mas você também pode estar viajando. As crianças, elas são muito honestas. Elas se entregam com muita honestidade. Elas são bastante inocentes e muito verdadeiras. E Jesus sabia disso, e quando as crianças gritavam a respeito de Jesus, e os religiosos queriam que parasse Jesus, dizem para eles: vocês não sabem que da boca delas é que sai o perfeito louvor? Jesus sabia disso, e em Mateus 21, 15, 16, mas quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? Jesus repete o Salmo capítulo 8 no versículo 2. Ele repete isso para os fariseus, para os líderes, que é das crianças que saem o perfeito louvor. Na minha vida, eu já ouvi muitas coisas, e uma das coisas que a gente ouvia, principalmente de ministério de louvor, não é o caso do nosso, graças a Deus, né? Eles têm um bom pastor, que é o pastor Joel, que os orienta, que os ensina. Mas eu via muita gente no passado, e sei que tem alguns lugares que ainda dizem que o ministério de louvor é o mais atacado. Se você for levita, você vai ser o mais atacado. Gente, eu não sei de onde tiraram isso. De onde saiu essa ideia? O fato é que os mais atacados são as crianças. Biblicamente, por quê? Porque elas expressam o perfeito louvor. Elas não são ministérios de louvor, não é a gente que tem a mente dividida entre tantas coisas, são elas. Elas são as mais atacadas. E na Bíblia a gente vai ver que, por exemplo, Herodes manda matar todas as crianças. Se ele queria pegar Jesus, não houve um exagero, precisava matar todas as crianças. Você já imaginou Herodes? Herodes, ele não era o imperador romano, ele era um rei judeu. Você já imaginou o que é ver um soldado
da sua própria nação, matando crianças de até 2 anos. Qual o prazer que se tem com esse sangue derramado? Será que o que estava operando no coração de Herodes era somente o desejo de nunca ter outro rei que não fosse da linhagem dele? Já não tinha ele as garantias da lei? Havia algo espiritual que gerou neles ódio, sede de sangue, e de sangue de inocentes, de crianças. Era algo maior. Satanás manifestava o desejo dele de matar inocentes. Jesus disse que Satanás foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. A Bíblia fala que os cananeus manifestavam esse mesmo desejo de sangue por crianças. Por isso, amados, nós temos que tomar muito cuidado, até mesmo no que nós vamos votar agora. Se o deputado que você vai votar, se o senador que você vai votar é aquele que aprova aborto, é aquele que passa a mão pelo aborto, é aquele que está sendo dirigido, qual o governante que você está elegendo? Você é cúmplice de sangue de inocente. Porque nós, como igreja, temos que ter um posicionamento muito firme em relação a isso. A Bíblia nos relata que os cananeus sacrificavam as crianças. Levítico capítulo 18, 21, Deus chama a atenção deles e diz: não entregue nenhum dos seus filhos para que seja sacrificado a Moloque, não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Deus não aceitava que crianças fossem mortas, e talvez o maior tipo de sacrifício a Satanás nos dias de hoje seja o aborto. Queridos, quem escolhe, eu não vim aqui para falar de política, você não vai me ver fazendo isso esse ano, mas se você, já cansei, já vi que não tenho domínio sobre nada mesmo, mas se você parar para pensar, falar: meu Deus, como posso eu escolher alguém que escolherão ministros que vai escolher abortistas? Isso tem que pesar na nossa consciência, irmãos, como igreja, que mataram crianças no ventre. Os nossos deputados e os nossos senadores não têm força para fazer lei para proibir mais o aborto na nossa nação. O alvo do diabo sempre será a próxima geração, as crianças. E eu preciso fazer algo aqui nessa noite que é muito difícil de fazer, mas eu vou ter que fazer, e tomar todo o cuidado possível para não machucar ninguém, para ao mesmo tempo, espero que todos vocês entendam no espírito o porquê das coisas. Há muitos anos atrás, aqui dentro dessa igreja, muitos anos atrás, um casal se despontou e andou comigo como se fosse meu filho. O adotei na minha paternidade, andei com ele, o ensinei, cuidei, estive nos momentos de crise da sua vida, do seu casamento, estive muito presente. E um dia, quando nós achamos que eles estavam preparados, nós pedimos para que eles tomassem conta dos nossos adolescentes. Eles disseram que tomariam, mas não tomaram. Em seguida, um outro casal chegou para mim e disse: eu tenho autorização das pessoas envolvidas para falar, mas não vou citar nome. Pastor, queremos cuidar dos adolescentes. E eles se dedicaram bastante para cuidar dos adolescentes. Tinham limitações como todos nós temos, mas eles estavam ali. Eu percebi claramente que Satanás estava investindo contra o casamento deles para destruí-los.
E eu os chamava constantemente para conversar, preocupado com as investidas do diabo sobre a vida deles. E não tive êxito. Eles se divorciaram. Eu pensava, meu Deus, eu começo a formar um cenário na minha mente. É os adolescentes que Satanás quer. Deus falava, meu coração não é o foco. E eu percebi que junto com isso, eles ministravam muito bem sobre namoro de adolescente. Seguiam à risca a direção que Deus estava nos dando. Mas contudo eu percebi que junto com a queda do seu destruição, do seu casamento, os adolescentes começaram a se perder. E eu vi um espírito entrando sobre a igreja, maligno. Eu falei, Senhor, que espírito é esse? Deus me disse, Jezabel. Jezabel. A cultura de Jezabel começou a entrar dentro da igreja. E a cultura de Jezabel, ela destrói a paternidade. Tem uma chegada de legendário que foi muito especial para mim. E principalmente porque eu ouvi algo muito especial. Que foi você, Gustavo. Vem cá. Pode ficar aqui mesmo. Olha para a pessoa. Qual o nome da sua montanha? João Carlos. João Carlos. Uau. Quando ele sobe na montanha, e lá quem subiu sabe o nome que Deus fala, cada um vai falar o nome. Ele deu o nome da montanha do pai dele. A cultura de Jezabel precisa ser destruída, porque ela destrói paternidade. E ela começa a manifestar a ausência de paternidade. E os pais, principalmente os homens, começam a viver um equívoco muito grande e acham que paternidade é somente provisão. Porque bom pai é aquele que provê, ok. Mas isso não é totalmente verdade. Porque até acima de prover, bom pai é aquele que cuida. Bom pai é aquele que cuida físico e espiritualmente dos seus filhos. Ele cuida de todas as áreas. O bom pai protege. O bom pai diz não. O bom pai tem mais não na sua boca do que sim. E a maioria dos não que o bom pai fala, a grande maioria, dói nele quando ele diz não. O pai, quando não está estabelecido na sua paternidade, ele favorece o ambiente para a manifestação do espírito de Jezabel. E sim, irmãos, nas minhas noites, nas minhas madrugadas, eu via o espírito de Jezabel investindo contra nós. E isso foi me abalando emocionalmente. Espiritualmente gerava em mim dores. Por quê? Porque Deus dizia, o alvo não são os adolescentes, são esses que eu fiz questão de trazer aqui e abraçá-los e beijá-los. De repente, começou um movimento no nosso meio de namoro de adolescentes. Eu falei, Deus, eu vou liberar, que namore, é problema dos pais. E Deus diz, só minha esposa sabe o quanto eu sofri. E Deus diz, lute, não entregue os adolescentes, porque você vai destruir a geração das crianças. Naqueles dias foram momentos difíceis.
Muitos falaram para mim: pastor, não exagere, que cada pai cuide de seu adolescente. Eu ouvi bastante. Mas é muito difícil quando você está tendo uma visão macro da coisa e vendo o risco espiritual que as famílias estavam correndo, e principalmente as crianças. E eu pensava nas crianças que eu acabei de abraçar. Uma cultura errada estava tentando entrar para destruir e travar o futuro da próxima geração. E eu pensava nos meus netos, porque seriam os que viriam já. Eu pensei em você, Carlos, como vai ser pastor. E você, Joel, cadê Joel? Joel estava filmando. Como vocês poderiam tomar conta da igreja quando eu não estivesse mais aqui junto com os pastores que Deus vai levantar, se os seus filhos não estivessem sob a disciplina corretamente? Qual unção que vocês teriam? E essas coisas vinham sobre a minha mente. E o Senhor falava claramente: lute contra o espírito de Jezabel, porque senão ele entrará na família de vocês e tirará a ordem da família de vocês. Como poderia eu permitir que uma porta fosse aberta de tal forma que aqueles que são pequeninos pudessem perder o reino dos céus? E ainda que fosse apenas uma possibilidade, eu comecei a perceber que muitas meninas que casaram aqui não estavam conseguindo e não estão conseguindo engravidar. Uma geração. E isso tem consumido o meu coração. E tem me feito orar de joelhos, e eu venho pedir socorro a vocês, porque eu não posso mais orar sozinho. Eu não posso mais jejuar sozinho. Eu preciso que vocês, famílias, orem comigo e jejuem comigo pelas meninas que não estão conseguindo engravidar, porque isso pode ser extensivo à próxima geração. O espírito de Jezabel é terrível. Adolescentes, eles podem se apaixonar, mas não podem se relacionar. Porque namoro, meus queridos, não é algo bom, é uma dor de cabeça, porque ele precisa de propósito, condição e maturidade. Propósito, condição e maturidade. E adolescente não tem nenhuma dessas três coisas, só tem vontade, só tem hormônio. E quando falta paternidade na casa de um homem, ele entrega para que a mulher decida: é problema seu, mulher, eu não vou dar conta mesmo. E Jezabel começa a operar naquilo que o homem teria que decidir. Naquele momento, eu sei que muitos me julgaram, e muitos pensaram, eu ouvi bastante: pastor, o senhor está bravo, né? Não era braveza, era zelo e amor por nossas famílias e por nossas crianças. O quanto nós amamos os nossos filhos para entregá-los para o diabo. Eu sofri ataques espirituais naqueles dias como nunca tinha tido na minha vida. Um estado depressivo se abateu dentro de mim, que parecia que não acabaria mais. Perdendo pessoas que amava por zelo. Sabia que não lutava contra pessoas, mas com forças malignas. Vi irmãos chateados comigo, filhos da fé deixando a paternidade que tanto eu queria entregar a eles.
Um sentimento de desânimo, de perda, fracasso, e tristeza e depressão veio sobre mim, a ponto de eu pecar com a minha boca e lançar maldições. E eu fui chamado para abençoar e não para amaldiçoar. Passou, vencemos. A persistência e a fé valeu a pena. Não se fala de namoro de adolescente na comunidade Colheita. E os seus filhos estão preservados. Doeu demais, mas os seus filhos estão guardados. Não precisam ter dó de mim, porque Deus deu a coraça forte para aguentar. Naquele momento, percebi que paternidade é muito mais do que ser um pastor e um líder de igreja. Deus nos chama para exercer não domínio sobre as pessoas, mas paternidade. De quinta para sexta-feira eu estava com a Diva, o Leonel e a Lu estavam comigo também. Eu fui comemorar meus 39 anos de casado. Obrigado. Obrigado, irmãos. Levei a minha esposa para um hotel fazendo não, uma pousada muito linda em Brotas. Quem quiser ir com a esposa, não pode criança. Maravilhosa. E ali a gente teve um momento muito especial. E naquela madrugada eu acordei, tomei remédio para dormir e não dormia, porque Deus insistia demais em falar comigo. A ponto de eu dizer: Senhor, para, eu quero dormir. Eu vim aqui para a lua de mel. E Deus me deu uma visão, Luana e Felipe, sobre vocês dois. Eles não sabem, tá? Só pedi para que eles se sentassem aqui. E quando eu queria contar para a Diva, eu não conseguia parar de chorar. E aí quando nós fomos tomar café, eu contei para o Léo e para a Lu e para a Diva, e aí nós começamos a chorar na mesa. Eu não sei se vou conseguir transmitir exatamente. E hoje, muito mais que uma pregação, é uma conversa de um pastor abrindo um coração para as famílias que ele ama. Na visão que tive, diferente das demais visões que tenho, Deus falava comigo literalmente nessa visão. Eu não estava dormindo profundamente e o Senhor falava comigo. Ele disse: Jair, eu vou explicar sobre a Luana e o Felipe para você. Aí ele pegou pesado, que mexeu com o filho da gente. Você falou do filho da gente, a gente chora. Eu vou falar e eu quero ensinar algo para vocês buscar de Deus. Eu vou falar da Luana e do Felipe para você. Eu quero que você comece a pensar na Luana no dia que ela nasceu. E eu comecei a pensar. E o Senhor falando comigo: você tem a imagem dela na sua mente, aquela moreninha, já pequenininha, cabelinho cortado de indinha, cabelo comprido, um vestidinho branco com detalhes roxos, né? Aquela foto. E o Senhor falou para mim o nome da Luana em espírito e o nome do Felipe em espírito. Eu tinha ouvido o nome do filho do Renan, mas não tinha ouvido dos meus. A Luana, quando era pequena, e ela queria muito entender as coisas, e quando ela não entendia, ela chorava. E ela falava: pai, por que eu não posso isso ou aquilo? E eu dizia: por quê? Ela dizia: não é justo, pai. É a palavra que mais ouvíamos da boca da Luana. Não é justo, pai. Não é tudo para ela não era justo.
O senso de justiça da Luana sempre foi muito aguçado. Muito. O tempo passou e ela se tornou uma pessoa muito séria e centrada e muito justa. Em questões éticas, muito justa. Ela nunca gostou de coisas que pareciam injustas ao entendimento dela. Ela rejeitava completamente. Ela nunca gostou que fale mal de alguém perto dela. Ainda hoje na mesa do nosso almoço, ela manifestou a mesma coisa. Surgiu uma conversa, ela falou: eu não quero que fale. Ela não aceita, ela não gosta. Ela tem um senso de justiça muito apurado. Ela é extremamente confiável. Ela é quieta, gente. Ela tem dificuldade de conviver assim, desse jeito. Mas ela é muito confiável. Muito. Ela nunca contará um segredo seu se você falar para ela. Nunca. E tem um coração doador que é do tamanho do mundo. Ela tira dela para dar para o mais pobre. Ela tem um senso de justiça, de equilíbrio. Ela não compra nada pirata. Eu vou no Paraguai, trago um agasalho, ela fala: é pirata? Eu falo: eu não sei, eu não perguntei, eu só comprei. Está na rua. Ela fala: não traz para mim. Ela não passa em sinal vermelho. O pai dela passa. Tem gente que fala: pastor, não fala isso. Se eu estou com pressa, não vem ninguém, eu passo. Ela não passa. O que é dela, e o que é dos outros é dos outros. Se os meus netos brigam, apanho os dois. E Deus disse: você percebeu, Jair, o quanto eu te ensinei com a Luana a ser um pastor melhor? E Deus disse: o nome dela é Justiça. Teu nome, filha, é Justiça. Esse seria o seu nome espiritual. Ela nunca foi perfeita, mas a justiça sobressai no seu caráter. Ela tem inúmeras virtudes e defeitos, mas a justiça sobressai, mesmo que seja para ela perder. Passados 6 anos veio o Felipe, e Deus estava me presenteando no dia do meu casamento. E Ele disse: o Felipe é diferente da Luana. Eu falei: oh. Você os criou bem, Jair. Gostei de ouvir isso. Nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo jeito. Mas com o Felipe, Deus me ensinou outra coisa interessante, eu nunca havia me apercebido. Deus falou para mim: você percebe que todas as vezes que você ora basicamente em 2 coisas? Eu não tinha notado isso. Você, quando ora a Deus pela igreja, por vocês, por todo mundo, você diz assim: Senhor, opera no nosso meio justiça e misericórdia. Senhor, opera justiça e misericórdia. O Felipe, quando alguém sofre alguma coisa, ele sente junto. E quando alguma pessoa, quando ele vai sair um juízo sobre alguém, ele diz: eu não julgo, porque eu estaria talvez pior no lugar dele. Eu estava conversando com o Totô essas semanas atrás, nós estávamos mexendo aqui no som da igreja, e o Totô estava explicando para mim, eu não me lembro bem, Totô, do que nós estávamos conversando. Me parece que é alguém que causou um dano para você, e aí você falou: pastor, eu entrego na mão de Deus para que Deus faça justiça. Eu falei: legal, Totô, mas só vai acrescentar algo agora, e eu não tinha percebido. Você vai acrescentar algo na sua oração. Você vai orar assim: Deus, faça justiça, mas tenha
misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. O Felipe me remete e me ensina sobre misericórdia. A justiça pertence a Deus, mas Jesus diz algo sobre justiça e misericórdia que está em Mateus capítulo 5, versículos 6 e 7. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem quiser justiça, Deus fará. Mas quem for misericordioso também alcançará a misericórdia. E o Senhor disse aí: você entendeu os filhos que te dei? Eles reforçarão na sua vida, ajudarão você na caminhada, até mesmo de forma inconsciente, sobre justiça e misericórdia, que todo pai precisa ter. Todos nós, irmãos, que exercemos paternidade, precisamos ser aperfeiçoados em justiça e em misericórdia. Eu achava que quando eu orava com justiça e misericórdia fosse algo natural. Não era. É uma consciência adquirida, colocada pelo Espírito dentro de mim, e que Deus firmou pelos meus filhos. Então, Felipe, se há um nome espiritual para a sua vida, é misericórdia. E Deus te envolveu de misericórdia. E eu fico feliz porque Ele usou você e a Luana para implantar dentro de mim justiça e misericórdia, ainda que eu não seja tão bom nenhum e nem o outro. Mas em vocês dois, enquanto eu estiver vivo, sempre sinalizará para a minha vida a virtude que Deus colocou em vocês. Sei o quanto vocês têm dos seus defeitos, eu limpei a bunda de vocês. Sei de cada detalhe, mas a virtude de vocês traz excelência para o nosso casamento. Vocês são mais do que eu e sua mãe merecíamos. Diante disso, justiça e misericórdia, que são tão importantes e que é algo específico de um pai de verdade. A justiça, ela pertence só ao Senhor, mas a misericórdia tem que estar entre eu e você no nosso meio. No Salmo 89, no versículo 14 diz: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. O trono de Deus é firmado em justiça, mas Ele aplica a misericórdia na face. Os meus filhos me ensinaram nas suas vidas como foi importante eu dizer não na hora certa, e como foi importante eu buscar a Deus por eles e dedicar a minha vida a que eles crescessem. No casamento da Luana, a mensagem que eu levei era que a Luana era uma pedra preciosa, e que somado ao ouro que o Bruno era, formaria uma joia, e a joia vale mais do que o ouro e a pedra colocados separadamente. No aniversário do Filipinho, eu até cantei uma música, recitei uma música do Roberto Carlos. No casamento do Filipinho, eu falei para ele sobre nossa amizade, e eu me lembro que disse:
né? Não preciso nem dizer tudo isso que lhe digo, mas é muito bom saber, Felipe, que você é meu amigo. Como Deus usou meus filhos para isso. E como pai, eu preciso ser justo, mas não posso esquecer da misericórdia. Eu vi uma mãe, eu estava fazendo uma visita na delegacia e vi uma mãe, eu ia orar para os presos. Enquanto eu conversava com o delegado, uma mãe ficava na porta olhando para o médico. O delegado dizia: doutor, tem misericórdia do meu filho. E o delegado falava: mãe, vai para casa, seu filho não presta. Eu olhei para a cara daquela mãe toda triste, chorando, e pude entender o que aquele choro dizia. Dizia: sim, doutor, ele não presta, mas tem misericórdia dele. Era justo ele estar lá, mas só a misericórdia poderia tirá-lo de lá. Não se pode exercer paternidade se não combinar justiça e misericórdia. Seu filho precisa tomar varinha sim, e precisa de abraços, beijos e perdão. E precisa que você peça perdão para ele quando você errar. Nós somos tão ruins que queremos juízo sobre os outros, mas misericórdia sobre a gente. Davi manda contar o seu exército. Deus envia um profeta para que ele escolha qual a forma de justiça que deveria ser aplicada. Está em 1 Crônicas 21, 11 a 13. Eu estou terminando mesmo. Brinco com o Carlos, gente. Quando eu falar que eu estou terminando, eu estou. Lembre-se que o pastor Carlos tem 3 estágios de terminar. Lembre-se disso, não briga com ele. O meu terminar é terminar. Brincadeira, viu, Carlos? Mas é verdade, né? E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, justiça, ou 3 meses que consumas diante dos teus adversários, justiça, e a espada de teus inimigos te alcance, justiça, ou de 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel, justiça. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia eu na mão dos homens. Era justo Davi sofrer pelo dano que causava, e ele sofreu durante toda a vida dele pelos danos que causavam, mas ele sabia que precisava da misericórdia. E é por isso que ele escreve o Salmo 30, do qual vou ler para você o versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para que eu possa entrar na próxima ministração de domingo que vem, eu precisava ter dado essa introdução, para que você entendesse que um pai tem que andar em justiça e misericórdia. E Deus foi tão justo que não poupou a vida do seu Filho Jesus Cristo, para que a misericórdia fosse estendida até você. O Pai, o grande Pai, aquele que Deus fala: não chame ninguém de pai, no sentido de Deus, não chame ninguém. Ele aplicou justiça e misericórdia, para que a legitimidade da paternidade possa estar sobre você. É necessário que você, meu irmão, estou falando você e eu, estamos todos nesse mesmo barco, começamos a orar pedindo misericórdia para aqueles que nos prejudicaram.
Temos que pedir misericórdia por aqueles que nos magoaram. Temos que orar pedindo misericórdia para aqueles que mentiram para nós. Se queremos que a misericórdia de Deus venha sobre nós, precisamos ter misericórdia dos outros. Se queremos que a justiça de Deus venha sobre nós, precisamos ser justos com os outros. Então Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2 diz: não julguem para não ser julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medidos vos hão de medir a vós. Então quando você orar, ore a Deus: Senhor, opera a justiça, mas que a sua misericórdia esteja presente. Opera a justiça, Senhor, mas tenha misericórdia, porque se você perdoar, Deus te perdoará. Se você se colocar no lugar de outro, é porque você entendeu que Deus também te colocou no seu lugar. Ele se colocou no seu lugar. Isso é ser pai. E sendo pai, enxergando verdadeiramente a minha paternidade, Deus me ouvirá. Em Mateus capítulo 7, versículo 9 ao 12, diz: e qual dentre vós é um homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, se seu filho lhe pedir pão, pai, você dará uma pedra? E se ele pedir peixe, você dará uma serpente? Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós, porque esta é a lei e os profetas. Abençoe uns aos outros, irmãos. Abençoe os seus inimigos. Abençoe aqueles que te odeiam. Abençoe as suas esposas. Esposas, abençoe seus maridos. Pais, abençoe seus filhos todas as noites. Digam não. Digam não. Porque o não, na maioria das vezes, é a maior forma de manifestação de amor. Deixa Deus restaurar a sua paternidade. Vamos ficar de pé.